Política não deve ser falada em escolas. Será mesmo? Será que a gente nunca aprendeu sobre política na escola? Será que esse assunto é um tabu tão grande? Será que a gente não sabe o que é direita e esquerda? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fica aí. Oi galera, eu sou o Eduardo e esse é o Coisas que eu gostaria de dizer. E no nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco delicado, inclusive minha mãe odeia que eu fale sobre esse assunto, mas nós vamos falar de um sentido diferente, que é o quê? Política nas escolas. Será que nós, profissionais de educação, devemos falar de política no nosso ambiente de trabalho? Sim ou não? É o que a gente vai ver hoje. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês foi o quanto ter aula de sociologia, né, que no meu colégio a gente tinha a partir do primeiro ano, modificou minha vida, né? A minha professora, ela começou a falar, né, da parte de sociologia, da história da sociologia, e aí ela viu que eu comecei a brilhar os olhos, ela falou assim, olha, Eduardo, tem uma parte lá na biblioteca que você vai gostar, que fala sobre isso, sobre toda essa parte de sociedade e de estudos em relação a isso. E eu fui lá, né, fui na biblioteca do colégio, né, eu tive sorte de estudar em um colégio particular em que tinha uma área exatamente sobre isso, e que eu me deparei com vários livros de política, né, e de sociologia, que me fizeram abrir os olhos para como é que era a sociedade, né? E fiz faculdade, né? Durante a faculdade eu tive alguns semestres que falavam só sobre política, né? Então a gente vê várias coisas. Mas uma grande pergunta que a gente tem agora, principalmente com essa coisa tão clara de política, é o que é direita e o que é esquerda, né? E poucas pessoas sabem realmente o que é direita e esquerda. Tá, Eduardo, mas por que você está querendo falar isso em relação à educação? Porque a gente precisa ter claro na nossa cabeça o que é direita e esquerda, e não só porque foi criado esse conceito lá na época da Revolução Francesa, em que as pessoas que eram aliadas ao rei ficavam sentadas à direita e o pessoal que era a favor da revolução ficava à esquerda. Não é por causa disso. É para a gente entender o motivo, né? Então foi só criado essa ideia de que quem é a favor da elite fica do lado direito e quem é a favor do povo fica do lado esquerdo. E aí, o que isso tem a ver com o nosso ambiente escolar? Se a gente está tendo esse problema e esse pensamento errado de achar que a gente não deve discutir política, é justamente por culpa sua, por culpa minha e por culpa de um pensamento que vem lá da década de 80. O que aconteceu lá naquela década? Foi quando o regime militar ficou mais fraco, né? Então, quando o regime militar acabou e a gente teve o processo de redemocratização, a gente teve um grande problema. As pessoas não sabiam mais como utilizar o seu direito de voto, o seu direito político, né? Então, quando a gente teve realmente um processo de redemocratização, a gente elegeu quem? O Collor. E teve todo aquele problema que a gente já viu, né? E aí o brasileiro começou a ficar ainda mais receoso em relação à política. Tipo, pô, quando a gente tava com os militares, era bom, mas a gente não podia fazer nada. E aí quando a gente realmente conseguiu o poder de voto novamente, a gente elegeu alguém que não prestava, que roubou do povo. Isso foi minando a ideia de política, né? Então, em contraposição, a gente teve uma década de 90 muito forte, em que tudo era permitido e tudo era redescoberto, porque lógico, a gente tinha os enlatados vindo na época do regime militar, mas a gente não tinha algumas coisas que poderiam ser feitas. Então a gente começou a ter novelas com ideias diferentes, a gente começou a ter programas de TV com propostas diferentes. Então a gente teve lá a Banheira do Gugu, por exemplo, que fez muito sucesso na década de 90 e que hoje a gente pode ver com outros olhos, como uma coisa meio absurda, né? E a gente vê o quanto o nosso processo de readaptação com essa realidade nova do Brasil, né? Depois que o Fernando Henrique Cardoso ele assumiu, né, a presidência, ele conseguiu propor o Plano Real e a gente ficou estabilizada economicamente, né? Então meus avós, minha mãe contam que na época anterior do real a gente tinha uma economia que às vezes o leite custava
2 cruzeiros e de repente o leite subia no mesmo dia para 10 cruzeiros, porque a nossa moeda não tinha um valor, né? Então isso tem tudo a ver com política, né? Então a gente precisa entender que a política está enraizada. E aí eu fico pensando por que que a gente não vê a política de outro modo no ensino médio, por exemplo. Porque no ensino fundamental a gente exclui a Revolução Francesa. Eu lembro muito dos meus professores falando sobre esse conceito de direita, esquerda, de centro, mas nós não entendemos o que que é isso. Tá, Eduardo, então você quer que as crianças se politizem? Não somente se politizar, mas que elas se conscientizem do lado político que elas estão. Então a gente vai ver claramente que uma família que tem um filho que estuda em colégio particular, ela tem condições. Então ela faz parte de uma elite. E a elite não é somente ela, mas no seu todo, pessoas de posses são mais caracterizadas pela direita, né? Então essa criança vai ter pais que são de direita. Não estou generalizando, pode ser que não seja, né? Pode ser que alguém seja de uma família mais humilde que seja de direita. Acredite no que a direita fala. Mas o ponto que eu quero trazer de reflexão é como é que eu vou votar lá a partir dos meus 16 anos? Então a gente sabe que eu não votei. Dos meus 16 até meus 18, que era facultativo, eu não quis votar. Porque para mim, o que a minha família dizia era que a política não era importante. Mas a política é importante, porque quem a gente coloca lá no poder influencia a mim, influencia nas pessoas que me rodeiam, influencia na sua comunidade. Então a gente precisa pensar que falar de política não pode ser um tabu, assim como o sexo também não pode, ou outras coisas. Obviamente, a gente tem jeitos e jeitos de fazer essa abordagem, mas a gente não pode deixar a política como tabu. E aí uma coisa que eu escutei, que eu achei engraçado, aí que alguém falava bem assim, né, na época que o atual presidente estava sendo candidato, ele é da direita, né, o pessoal falava bem assim, porque os colégios ficaram totalmente pela ideia da esquerda e eles reclamavam disso. Mas espera aí, quem elegeu os presidentes de esquerda antes foram essas mesmas pessoas. E aí o que isso nos traz? Fala que nós não temos coerência política. Porque se a gente defendesse um lado político, assim como outros países têm, a gente teria no poder realmente alguém que representasse. E não acontecia o que aconteceu agora, que um presidente se elegeu por uma fração pouca. Né? Legal, a gente mudou de lado. Eu acho muito legal quando muda de direita para esquerda, porque a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras visões políticas. Mas o fato é que você falar, é porque meu filho está sendo influenciado pela esquerda, traz um desconhecimento sobre a sociedade. Sabe por quê? Porque coloca um professor como algo que não é importante, sendo que todo mundo passa por um professor, ou por vários professores. E esses professores, na sua maioria, são pessoas de origem humilde, que tiveram oportunidade de estudar, que batalharam, que foram atrás e que têm características da esquerda. Então eles vão pensar nessa parte de igualdade, de distribuição de renda, mas não é porque está encalacrado na cabeça, mas sim porque é algo que a pessoa vivenciou. E a política está ligada com a sociedade, né? Então a gente sempre quer desvencilhar a sociedade, política, vários assuntos. Mas assim como quando você está trabalhando, você não vai se desligar do teu pessoal, a sociedade e a política estão interligadas. E a gente só está do jeito que a gente está justamente por causa disso. Né? Então, esse discurso de que meu filho está sendo influenciado pela esquerda, ele não existe. Né? O pensamento de esquerda, não na sua totalidade, que daí o pessoal já fala comunismo e outras coisas, mas não, a essência de distribuição de renda, né, tem a ver com os precursores lá do marxismo, por exemplo, mas isso não cabe falar agora. Mas só que para vocês entenderem que existe a direita e a esquerda, e nossa obrigação como educadores e também como pais e como seres humanos é a gente entender, né, como cidadãos, né, é a gente entender esse lado. Porque se a gente conseguir explicar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, de uma maneira idônea, obviamente, a gente tem o nosso posicionamento político, é normal, e é legal a gente ter. Só que a gente precisa saber
explicar o nosso posicionamento político para que as nossas crianças, quando elas cresçam, elas sejam cidadãos votantes conscientes, que é o que a gente precisa agora. Então a escola sim influencia e tem o direito de criar as mentes. Não é só na faculdade que a gente tem que estudar esse tipo de coisa. A gente tem que estudar lá desde pequenininho. Obviamente que assim como a gente fala de sexo, também a gente precisa ter alguns filtros, né? Então é a gente saber utilizar a sabedoria e a política a nosso favor, para que a gente crie também políticos bons no futuro, para que a gente não tenha essa mentalidade ainda de colônia como a gente ainda mantém, tá bom? Sei que é um assunto um pouco delicado, mas eu precisava trazer essa minha visão, porque realmente é isso. A gente precisa conhecer as coisas para poder emitir uma opinião. Então, gente, esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês hoje. Curtam, compartilhem, comentem e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus, até a próxima!